Bezerra Hashem, da Fiut Het, Tratado de Brachot. Olá pessoal, bem-vindos ao novo Daf Shalom Aleichem. Estamos da Fiut Het Amud Bet, na terceira linha de baixo, no começo da linha. Completando a sugiá de ontem, faltou um pedaço. Raf Rabi Yonatan Hadarbe. Rabi Yonatan tinha dito que os falecidos não entendem o que acontece no mundo, mas fala que Rabi Yonatan voltou atrás. Damar Shmuel Bar Nachmani, Amar Rabi Yonatan, falou, sabe o nome de Rabi Yonatan próprio? Minaela Metim Shemesaprim Zeimze. De onde você vê que os espíritos dos falecidos conversam. O Shenemar do Pasuk, Veomer Hashem Elav, Zot haaretz asher nishbati LaAvraham, LeYitzhak uLeYaakov, Lemor. Falou Hashem para Moshe Rabbeinu, antes do falecimento de Moshe Rabbeinu, essa é a terra que eu prometi para Avraham, Yitzhak e Yaakov, Lemor, que se diga. Que diga. Mas Lemor, o que significa que diga? Amar HaKadosh Baruch Hu Moshe, Lech emor lahem LaAvraham, LeYitzhak uLeYaakov, Shvosh nishbati lachem kvar kiamti lebnechem. Então explica que Hashem disse para Moshe Rabbeinu, depois que Moshe Rabbeinu falecer, que ele vá para Avraham, Yitzhak e Yaakov e conte para eles que o juramento de Hashem foi cumprido, que o povo já recebeu a terra de Israel. Então você vê que os espíritos conversam. E se vê mais, que amar leomai have. Se os espíritos dos falecidos não entendem o que acontece no mundo, já estão numa outra dimensão e não percebem mais, não entendem mais as coisas do mundo, que adianta Moshe Rabbeinu e falar para Avraham, Yitzhak e Yaakov do juramento da terra de Israel, eles não vão entender. Então Elamai Deyad, o que você quer falar? Que os espíritos dos falecidos, eles entendem o que acontece no mundo? Então por que Moshe Rabbeinu tem que falar isso para Avraham, Yitzhak e Yaakov? Eles vão entender sozinhos que o povo entrou na terra de Israel. Mas explica, então Hashem queria que Moshe Rabbeinu fosse para Avraham, Yitzhak e Yaakov e contasse para eles, para que Avraham, Yitzhak e Yaakov tivessem gratidão para Moshe Rabbeinu, que Moshe Rabbeinu foi o emissário, foi o shaliach que causou que o povo entre na terra. Então os espíritos conversam, eles entendem o que acontece no mundo, e fala Gemara aqui que também eles entendem sozinhos. O motivo que Moshe Rabbeinu foi para Avraham, Yitzhak e Yaakov é simplesmente para que eles tenham gratidão para Moshe Rabbeinu. Amar Rabi Yitzchak, kol hamesaper acharei hamet, keilo mesaper acharei haeven. Fala Rabi Yitzchak, a pessoa que fala mal do falecido, na frente do falecido, é como se fala mal de uma pedra. Tem duas explicações. E cadê Amri Doloyade? Uma explicação é que conforme Rabi Yitzchak, os falecidos não entendem o que acontece no mundo. Não como Rabi Yonatan. Então eles não entendem, a pessoa como se estivesse falando sobre uma pedra. E cadê Amri Deyade? Outra explicação é que os falecidos entendem o que acontece no mundo, mas eles não se importam se falam mal deles ou não. Como uma pedra. Ele pergunta, Damarav Papa, Chad ishtai minta batri de mal Shmuel, venafal kanya mitalela, ubaza learna kademoche. Rav Papa, teve um sujeito que falou mal de Shmuel depois que Shmuel faleceu. E caiu um pedaço do teto na cabeça do sujeito e rachou o crânio dele. Então se Shmuel não se importa com isso, por que ele foi tão castigado? Responde que é diferente. Aqui se trata de Shmuel, um grande sábio. O motivo que esse sujeito que falou mal de Shmuel foi castigado não é porque Shmuel se importa ou algo assim. É porque algo em essência errado fala mal de um grande justo. Hashem castiga o sujeito não porque o justo se importa ou não, é porque algo em essência errado fala mal do justo. Um desprezo da Torá, um desprezo de Hashem. Amar Rabi Yoshua ben Levi, kol hamesaper achar mitatan shel tamidei chachamim nofel bageinom. Rabi Yoshua ben Levi, a pessoa que fala mal de um sábio depois que o sábio falece, ele vai para o Geinom. Shneimar ve'amatim akalkelotam, yelichem Hashem et po'alei aven, shalom al Yisrael. Afilo b'shah shalom al Yisrael, mesmo numa situação que o sábio já faleceu, ele está em paz, mesmo assim, yelichem Hashem et po'alei aven, Hashem vai levar a pessoa que fala mal do justo para alguém não para o inferno. Continua. Tana de Beira Bishmael. Tem uma breda de Bishmael. Im raita talmid chacham she'avar avera balayla, al te'arer acharav bayom.
Se você vê um sábio da Torá que pecou à noite, não pense mal dele durante o dia. Shema asa tshuva. Talvez ele fez tshuva. Shema asa gadatach. Ou seja, se é um sábio que ele realmente é justo e ele pecou, ele tropeçou e pecou, então não é só talvez ele fez tshuva. Vai dar essa tshuva, ela vai dar. Então, com certeza ele fez tshuva. Se ele é um justo, ele se arrependeu logo do que ele fez. Percebeu que foi um erro, etc. Então não pense mal desse justo durante o dia, porque ele já se arrependeu e já consertou o que ele fez. Isso é só com relação a pecados pessoais dele. Mas se o justo ele cometeu um pecado que tem a ver com o dinheiro, por exemplo, ele roubou de alguém, então a pessoa pode pensar mal desse justo enquanto ele não devolveu. Ele tem que consertar o que ele fez devolvendo o dinheiro, pagando. Então, com relação a dinheiro é diferente. Mas é um pecado entre ele e Hashem. Avaliamos que o justo já fez tshuva. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, fala Rabbi Yoshua ben Levi. ב-24 מקומות, בדין מלדים על כבוד הרב. Rabbi Yoshua ben Levi tem 24 lugares que a gente vê, nas Mishnayot, que quando a pessoa despreza alguém maior do que ele merece ser excomungado. Amar Rabbi Elazar Eicha, falou Rabbi Elazar, onde estão essas 24 vezes? Amar Elech Tishkach, falou Rabbi Yoshua ben Levi para Rabbi Elazar, vai procurar. Nafak dak ve'ashkach tlat. Rabbi Elazar encontrou 3 lugares. המזלזל בנטילת ידיים, המספר אחר מיתתם של חכמים, והמגיש דעתו כלפי מעלה, זה cada caso agora. המספר אחר מיתתם של תלמידי חכמים. Onde se vê que se a pessoa fala mal de um justo depois da morte dele, ele merece ser excomungado. Mas Hidetran fala na Mishnah, Uaya Omer, En Mashkim Loeta Gioret, Verota Meshukreret. Aqui se trata da sotá. Então a mulher é suspeita de ter traído o marido, ela tem que ser levada no Beit HaMikdash, uma sotá, tem que beber a água da verificação, uma água especial. Fala, Kava Ben Malalel, se a mulher suspeita é uma convertida, ou uma Shifra Knaanit, uma escrava goiá que foi libertada, ela também se converte, não se dá água da sotá para ela beber. Assim falou a Kava Ben Malalel. Vachachamim Omrim Mashkin, fala Chachamim que sim se dá. Amrulo, os Chachamim falando para Kava Ben Malalel, Maaseh bekarkamit, Shifra Meshukreret Berushalayim, Veishkua Shmaya Be'aftalion. Falou Chachamim, olha só, tinha uma Shifra Knaanit, uma escrava goiá que pertence ao judeu que foi libertada, então ela se converte para o judaísmo. E ela se chamava Karkamit, ela foi levada para o Beit HaMikdash, e Shmaya e Aftalion deram para ela beber a água da sotá. Na prova que se dá água da sotá para uma convertida. Amalem Dugma Ishkua. A Kavia Ben Malalel desprezou Shmaya e Aftalion. Falou a Kavia, Shmaya e Aftalion eram convertidos, então eles queriam que as pessoas considerem os convertidos como judeus normais, por isso eles deram a água da sotá para essa convertida beber. Eles tinham interesse, falou a Kavia Ben Malalel. Benidu. Os Chachamim excomungaram a Kavia, ele desprezou Shmaya e Aftalion maiores do que ele. O Med Beniduyo, nos calou Bedinet Aronon. E a Kavia faleceu excomungado, e o caixão dele foi apedrejado. Então, um caso que se vê que a pessoa que despreza alguém maior do que ele merece ser excomungado. Rebrazé encontrou mais 2 casos. Quais são? A Mezazé Benetilat Yadayim Maihi. Qual é esse caso? Então fala a Mishnah. Amar Rabbi Yehuda, Chas v'Shalom, Shakavia Ben Malalel Nitnada. Fala Rabbi Yehuda, não pode ser que esse episódio aconteceu com a Kavia Ben Malalel. Não pode ser que a Kavia Ben Malalel foi excomungado. Shenazara nineret al kol adam beIsrael, bechokma ubetara uberat chet, que a Kavia Ben Malalel. Fala Rabbi Yehuda, se você coloca todo o povo, como na época do Beit HaMikdash, colocavam todo o povo dentro da Azara, sacrificando o Korban Pesach, não tem ninguém maior do que a Kavia Ben Malalel em sabedoria, em pureza, em temor ao pecado. Não pode ser que isso aconteceu com ele. Ele minidu, então quem é que foi excomungado, fala Rabbi Yehuda? Elazar ben Hanoch, foi Elazar ben Hanoch por um outro motivo. Shepikpek benetilat yadayim. Ele desprezou, fez pouco caso da obrigação de netilat yadayim antes de comer pão.
a lavagem das mãos é uma obrigação só rabínica, ele fez pouco caso disso. O Kshemet, Shalchu Bedin Veinichu Even Gdulá Aruno. Quando Elazar ben Hanok faleceu, o tribunal mandou colocar uma pedra grande em cima do túmulo dele. Lamdecha Shekol Amitnadeh Umed Ben Eduyom Bedin Sokrin Terno, para nos ensinar que a pessoa que falece excomungado, o caixão dele é apedrejado. Então, mais um caso que Elazar ben Hanok fez desprezo com as autoridades, os sábios maiores do que ele, e foi excomungado. Amekis datou klapemala. Mas qual é o caso que a pessoa ele foi insolente com Hashem e merece ser excomungado? Detran fala Mishnah, Shalach lo Shimon ben Shatach lechon yamei hagel. Tzarich ata leitnadot. A gente sabe do episódio de Chon Yamei Hagel. Faltava chuva, ele fez um círculo no chão, disse que não vai sair de lá enquanto não chove. Começou a chover uma chuva bem forte, ele reclamou que ele quer uma chuva normal, a chuva então caiu mais fraca demais, ele falou que ele quer uma chuva de brachá, uma chuva de bênção, e aí caiu uma chuva de bênção. Falou Shimon ben Shatach que ele merece ser excomungado. Se você não fosse Chon Yamei Hagel, você seria excomungado. ואלמלא חוניית הגוזל עליך נידוי, אבל מה יעשה שאתה מתחתן לפני המקום ועושה לך רצונך כבן שמתחתן לפני אביו ועושה לו רצונו. Mas Shimon ben Shatach, o que eu posso fazer? Você é como um filho insolente que aborrece o pai e o pai acaba fazendo a vontade do filho. Assim também, Chon Yamei Hagel se comportou como um filho insolente. Reclamou, aborreceu Hashem e Hashem resolveu atender o pedido dele. Então, ele foi insolente, mas fala, Shimon ben Shatach, ele não tem como excomungar Chon Yamei Hagel. Ele é como um filho de Hashem, de certa forma mimado, que Hashem atendeu o pedido dele. Como falou o Pasuk, mesmo numa situação dessas, o pai está feliz com o filho. Então, um outro caso, a pessoa que é insolente com alguém maior do que ele, merece ser excomungado, como o Chon Yamei Hagel foi insolente com Hashem. Vetuleika, não tem mais nenhum caso que a gente vê isso. O Elazar encontrou 3 casos, não tem mais nenhum. Veika, de Tana Rav Yosef, tem da breta de Rav Yosef. Todos Ishromi, inhiget bnei Romi, la'achilan gdiim, mekulasim, belele psachim. Então, o sacrifício de Pesach era comido um animal inteiro, que era assado. Então, depois da destruição do Beit HaMikdash, Todos falou que na noite de Pesach temos que comer sem um cabrito que foi assado inteiro, como o Korban Pesach, em memória ao Korban Pesach. Shalach le Shimon ben Shatach, ilmarei Todos ata, gozren alecha nidui. Shimon ben Shatach mandou para Todos um mensageiro falando que se ele não fosse Todos, um grande líder, ele seria excomungado. Na prática ele não foi excomungado. Foi Shimon ben Shatach porque isso vai causar uma grande bagunça no povo judeu. Todos eram um grande líder. Ele era um líder dos judeus de Roma. Mas Shimon ben Shatach falou que os sábios tinham proibido isso. Proibiram a pessoa de comer um animal desses na noite de Pesach, depois da destruição do Beit HaMikdash. Para que as pessoas não pensem que o sacrifício de Pesach continua também hoje em dia. Não vão chegar a sacrificar o Pesach. E Todos falou que eles têm que comer esse cabrito que é assado inteiro, como se fosse o Korban Pesach. Então é mais um caso que, no caso Todos, fez pouco caso das autoridades. E ele mereceria ser excomungado, mas não foi na prática. Então mais um caso desses. Por que Elazar não mencionou esse caso? Explica bem, Mishnatenu Kamrinan Ve'abraitai. Responde que Yoshua ben Levi falou que ele encontrou 24 casos na Mishnah, e isso de tudo está escrito na Braita. Então, não é o que Yoshua ben Levi pensou. Pergunta, não tem mais algum caso na Mishnah sobre isso? O Elazar só encontrou 3 casos, não tem mais um caso? Veika, Hadetran, tem o caso da Mishnah. Chatacho Choliot, Veratan Chol ben Chulia le Chulia. Lebrezer Metaer, Vachamim Metamim, Vezeu Tanuro shel Achnai. O episódio famoso de Tanuro shel Achnai. O caso é sobre um utensílio de barro. Um utensílio de barro como um forno que se impurificou.
E para purificar o utensílio de barro, é necessário quebrá-lo. A pessoa fez o seguinte, pegou o forno de barro, ele quebrou faixas na horizontal. Foi quebrando na horizontal pedaços do utensílio de barro. Entre as faixas, ele colocou barro. Barro feito com areia, no caso. E Rebbe Eliezer falou, esse forno não recebe mais a impureza. Uma vez que parte do forno é feito com areia, é como um utensílio de areia ou terra, não recebe a impureza. E Rabim falou que recebe a impureza porque predominantemente o utensílio ainda é de barro. Tem faixas com barro de areia, mas predominantemente ele é um utensílio de barro, ainda recebe ainda a impureza. Isso é chamado Tanur shel Achnai, o forno da cobra. Mas Achnai, por quê? Forno da cobra. Mas Yudá Mar Shmuel, meramente Kifu, Alachot, que Achnai Zev Timu. Então, que esse nome veio dizer é que nesse momento os sábios trouxeram provas contra Rebbe Eliezer como cobras atacando ele e decidiram que esse forno sim recebe a impureza. Betânia fala Braita, Oto Ayom Eviu Kol Tarot Sheter Rebbe Eliezer Vesarfum Lefanav Ulebasov Birchu. Rebbe Eliezer fez pouco caso dos sábios, então trouxeram todos os alimentos santificados que Rebbe Eliezer disse que estão puros, como as porções do coelho que Rebbe Eliezer purificou, impurificaram e queimaram essas trumot e excomungaram Rebbe Eliezer. Então, mais um caso, que a pessoa foi insolente e fez pouco caso das autoridades, pessoas maiores do que ele, e ele foi excomungado. Então, por que Rebbe Eliezer não trouxe esse caso? Então, responde que a lei de Tanur shel Achnai está escrita na Mishnah, mas isso que Rebbe Eliezer foi excomungado está na Braita. E Rebbe Yoshua ben Levi diz que ele encontrou 24 lugares na Mishnah para esse conceito. Onde é que estão os 24 lugares que Rebbe Yoshua ben Levi encontrou? Rebbe Yoshua ben Levi medame milta lemilta, Rebbe Eliezer lo medame milta lemilta. Então responde que Rebbe Yoshua ben Levi ele viu nesses casos que a gente mencionou esse conceito, que a pessoa que despreza pessoas maiores do que ele merece ser excomungado, e ele deduziu para outros casos das Mishnayot, tem outros 21 casos que isso aconteceu, e Rebbe Yoshua ben Levi falou, lá também a pessoa merece ser excomungada. Então ele deduziu a lei nesses outros casos desses 3 que foram mencionados. E Rebbe Eliezer, quando procurou só casos explícitos das Mishnayot que falam esse conceito. Ele só encontrou 3. Continuando. Uma pessoa faleceu à noite, próximo ao amanhecer. As pessoas têm que esperar até que amanheça. Eles vão ler o Shema Israel e depois vão se ocupar do enterro do falecido. Porque se eles vão começar o enterro agora, como a gente viu ontem, eles não vão ler mais o Shema Israel até o enterro terminar. E podem perder a mitzvah. Enquanto eles estão enterrando, ocupados com tudo que tem a ver com o enterro, eles estão ocupados com uma mitzvah. Uma mitzvah, para terminar a mitzvah, a pessoa que está ocupada com uma mitzvah está isenta de outras mitzvot. Então, primeiro esperem o Shema Israel e depois vão enterrar. Se começaram já a situação do enterro, a levaiá, etc., antes de amanhecer, então, eles continuam com todo o processo do enterro e não vão parar para ler o Shema Israel até depois do enterro. Pergunta contra isso, Rebbe Yosef faleceu próximo ao amanhecer e levaram ele para o enterro imediatamente. Não esperaram até o horário do Kriyat Shema. Responde Adam Hashuv Shani, Rebbe Yosef era um grande sábio. E por causa de Kavod da Torá, a honra da Torá, então eles já começaram logo com a levaiá e o enterro. Mas uma pessoa comum é diferente. העוסקים בהספד, בזמן שהמת מוטל לפניהם, נשמטים אחד אחד וקוראים. Agora, as pessoas estão ocupadas com o esped.
os discursos em memória ao falecido. Então, se o corpo do falecido está lá, as outras pessoas que estão escutando o Esped, eles não podem ler Shema Yisrael agora na presença do falecido. A gente viu no show passado isso. A pessoa não pode cumprir mitzvot próximo ao falecido, Loeg Larash, como se estivesse desprezando o falecido que não pode cumprir mitzvot. Então, as pessoas vão saindo um a um e vão lendo o Shema Yisrael e voltam, então, de forma discreta, um a um vai saindo para ler o Shema Yisrael e volta. Então, Enamed Mutar Lifneem, se o falecido não está lá, então as pessoas podem parar o Esped, ler o Shema Yisrael e o enlutado fica quieto. Ele é onen, ele não tem que cumprir uma mitzvah ativa agora. Como a gente viu ontem. Eles rezam a Amidah, e depois ele fica de pé, o enlutado, e ele faz tziduk adin. Ele tem que aceitar em público a justiça de Hashem. Ele fala o seguinte: Libona olamim, rei do universo. Ele fala que ele pecou muitas vezes contra Hashem, e Hashem não castigou ele nem mesmo por um pecado entre 1000. Que seja a sua vontade, Hashem, nosso Deus, que você conserte a nossa situação e a situação do povo judeu, todo com piedade. Amar Abai fala Abai, fala Abai, a pessoa não deve falar isso. Damar Bishon Melakish, Bechenta na Meshmed Rabiosi, falou Resh Lakish, fala Breda de Rabiosi, Leolam Ariftach Adam Pivla Satan. A pessoa não deve abrir a boca do diabo. O diabo é o promotor contra ele, ele não deve falar nada que o diabo pode usar contra ele. Então, se ele fala que não foi castigado por muitos pecados que ele cometeu, isso pode se virar contra ele. Não fale isso. Amar Yosef Maikra. Fala Yosef qual passou para isso. Shneimar Kimat Kesdom Ainu. Com relação à destruição de Jerusalém, as pessoas falaram que o que aconteceu com eles é como Sodoma e Gomorra. Maiada Leonavi. Shimudvar Hashem Ktzinestom. Depois, isso foi julgado contra eles. Realmente, o promotor dos céus falou que eles são como Sodoma e Gomorra. Sodom Bamorá. E o profeta falou: Shimud Var Hashem Ktzinestom. Escutem as palavras de Hashem, os líderes de Sodom. Então a pessoa não deve falar nada que se vire contra ele. Kavru etamet bechazru. Então a gente viu ontem que depois do enterro, as pessoas iam para uma shurá, ou seja, que eles se reuniam para consolar um enlutado. E a gente viu também que se desde o local do enterro até o local do consolo as pessoas podem ler o Shema Yisrael e terminar, então eles devem ler. Se não tem tempo suficiente para isso, fala a Mishnah que eles nem comecem. Então, uma pergunta contra isso. É só se eles conseguem ler todos os Shema Yisrael e eles começam. Um pasuk não. O Irmino pergunta da Braita. Kavru etamet vechazru. Se eles têm como ler um trecho, um pasuk, só Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, que eles falem isso até chegar na shurá, no local do consolo. A Mishnah não parece assim. Como é que você explica isso? Então responde a Rinam Bekiamar, isso que foi dito na Mishnah. Afilu perek echad ou afilu pasuk echad, ad shelo yagiu lashurá, yatchilu, veim lav lo yatchilu. Responde isso que a Mishnah falou, que a pessoa vai terminar, não é terminar tudo o Shema Yisrael. É terminar o que ele, um pasuk só, já é suficiente para ele começar. Só o Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, também ele fala. Se ele pode falar mais, que ele fale mais. Continua, viramos a página. Aumdim bashurá. Então vamos falar breve. Shuraru apneima ptura. Veshinaru apneima chayevet. Então na hora que eles estão consolando o enlutado, a fila de pessoas na frente do enlutado não vão ler Shema Yisrael, eles estão ocupados com o consolo, uma mitzvah também. As pessoas que não estão na frente do enlutado, olhando para ele, ou estão atrás, ou estão atrás das outras pessoas, leiam o Shema Yisrael, não estão fazendo uma mitzvah de consolo. Rebiudá Omer fala Rebiudá, Baim Achmata Aver Pturim, Achmata Tzmam Chayavim. Fala Rebiudá, aqueles que estão lá porque conhecem o enlutado,
estão lá para consolar, não precisam ler o Shema Yisrael agora. Mesmo que nem estão consolando agora, mas estão se preparando para consolar. A gente viu nos Nabim passados do noivo, está se preparando para uma mitzvah, também está isento de outras mitzvot. Então aqueles que estão consolando ou se preparando para consolar, não tem agora ler o Shema Yisrael. Outras pessoas que vêm lá para honrar o enterro, não por causa do enlutado, ou para ver o que está acontecendo, então eles vão ler o Shema Yisrael. Amar Avidá, Amarav, fala Avidá em nome de Rav. Um outro assunto. Hamotze kilaim bebigdo postan. Afilo bashuk. A pessoa está em qualquer lugar, mesmo na feira. Ele percebeu que a roupa dele tem kilaim, tem leilinho. Ele tem que tirar a roupa, mesmo em público. Mesmo que ia passar vexame. Maitama en chokhmah ven tvuna ven etzar neged Hashem. O pasuk fala que primeiro vem as mitzvot, depois a honra da pessoa. Que a pessoa passe vexame. Outra coisa que se vê, que se a pessoa está numa situação que está acontecendo um desprezo para Hashem, mesmo que tenha rabinos lá, autoridades lá, os outros não têm que honrar esses rabinos. Ou seja, não tem que perguntar para os rabinos permissão para parar com essa situação de desprezo para Hashem. A pessoa pode tomar a iniciativa de fazer com que isso pare. Se existe algum desprezo de Hashem num local, as pessoas podem tomar a iniciativa de parar isso mesmo se tem rabinos lá. Meitive. Agora voltando ao caso do Kilaim. Esse vai ser o assunto principal. A pessoa está na rua, achou Kilaim na roupa, tem que tirar a roupa em público. Meitive, uma pergunta contra isso. Kavrei tamet vechazru merifnem shte drachim. Achat teura veachat mea. Enterraram o falecido. E na volta tem dois caminhos. Tem um caminho puro, um caminho impuro. Com a impureza do falecido. Se o enlutado foi pelo caminho puro, as pessoas vão acompanhando ele no caminho puro. Se foi pelo caminho impuro, as pessoas vão acompanhando ele no caminho impuro. Mesmo se tem Kohanim lá, o Kohen não pode se impurificar a impureza do falecido, ele vai pelo caminho impuro. Mishum Kvodó, por causa da honra do enlutado. Amai, por quê? Leima en chokhmah ven tvuna ven etzar neged Hashem. Como o pasuk fala, como foi dito antes, primeiro vem as mitzvot, depois vem a honra das pessoas. Então o Kohen, que não pode se impurificar, deveria ir pelo caminho puro. Explica Rabi Abba, se esse caminho é impuro pela Torá, o Kohen não pode ir. Mas, aqui se trata de um caminho impuro pela lei rabínica, um betapras. Betapras é um local que um falecido tinha sido enterrado lá, pessoas não sabiam e araram esse recinto. E espalharam os pedaços do falecido pelo local inteiro. E os sábios disseram, quem passa por lá está impuro pela lei rabínica. Pode ser que ele vai pisar, encostar em algum osso que sobrou lá, então ele está impuro pela lei rabínica, uma suspeita rabínica. Pela Torá ele está puro. Disse Rebbe em nome de Shmuel, a pessoa que quer passar por um betapras, ele pode agachar e ir assoprando no chão para ver se tem algum osso. Falou o sábio, betapras shenidash taor, que se muitas pessoas andaram por esse betapras, quem passa por lá já está puro, porque os ossos já foram triturados. O ponto é que esse betapras é só impuro pela lei rabínica. Então, o Kohen não pode andar por lá normalmente, mas agora que o enlutado foi lá e o Kohen tem que honrar o enlutado, primeiro vem a honra do enlutado, depois a mitzvah rabínica. O caso do Kilaim antes, uma proibição pela Torá de leilinho na roupa, então ele tem que tirar a roupa no meio da rua. Tashma, outra prova. Damar Abelazar Berabi Tzadok. מדלגים היינו על גבי ארונות של מתים לקראת מלכי ישראל. Fala Abelazar Berabi Tzadok, ele era um Kohen, que eles passavam em cima de túmulos para verem os reis do povo judeu, honrar os reis. Eles passavam em cima de túmulos para isso. ולא לקראת מלכי ישראל בלבד אמרו, אלא אפילו לקראת מלכי עכו"ם. E fala a Braita, a pessoa deve se esforçar para ver também um rei Goi,
Porque se ele merecer, se ele tiver méritos, ele vai conseguir diferenciar entre a honra verdadeira da espiritualidade do rei judeu e a honra falsa do rei Goi. Ainda mais se ele merecer ver a vinda de Mashiach, mais ainda ele vai perceber essa diferença. O problema é o seguinte: Rabbi Elazar bar Tzadok era Cohen. Ele passava em cima de túmulos para honrar o rei e vai se purificar em preço do falecido. Primeiro vem a mitzvah, depois vem a honra das pessoas, mesmo dos reis. Como a gente vê no caso do Kilaim, a pessoa tira a roupa em público, primeiro vem a mitzvah de Kilaim, depois a honra dele. Como é que se explica isso? Então ele explica. Que derava de amarava, dvar Torah oel, kol sheesh bo halal tefach hotzet bifnei atuma. Falava um conceito sobre a impureza do falecido. Se no caixão do falecido tem 10 centímetros, um tefach, entre o falecido e o teto, a impureza do falecido fica lá. Se tem menos do que 10 centímetros entre ele e o teto, a impureza sobe até o céu. Então o que? A maioria dos túmulos tem esse espaço de 10 centímetros. Então a maioria dos túmulos não impurifica a pessoa que passa em cima, a impureza fica lá, nesse espaço. Os sábios que decretaram que o Cohen não pode passar em cima de nenhum túmulo, porque tem alguns túmulos que não tem esse espaço, esse Halal Tefach. O Mishum Kvod Melachim lo gazru beu Rabbanan. Numa situação de honrar o rei, uma necessidade de honrar o rei, os sábios não decretaram isso. Quando os sábios decretaram que o Cohen não pode passar em cima do túmulo numa situação normal, mas se ele vai passar para honrar o rei, ele pode. Não tirei uma prova daqui contra o que a gente viu antes. Tashma outra prova. Gadol Kvod Abriot Dochen et Lo Ta'aseh Shebatorah. Antes vem a honra da pessoa do que uma proibição da Torá. Damai pergunta, isso não é como a gente falou antes, primeiro vem a mitzvah e depois a honra da pessoa. Então, Targuma Rav bar Shva, Kamed Rav Kana. Rav bar Shva, ele explicou na frente de Rav Kana, Lav de Lotasur. Aqui se trata da proibição de Lotasur. Não transgrida o que os sábios dizem. Aqui falei. Os alunos riram disso. Lav de Lotasur, de Oraita aí. Essa proibição de Lotasur tem mesmo a proibição da Torá? Que diferença faz essa proibição outra? Amar Rav Kana, Gavra Rabba, Amar Milta, Lotachichwale. Falou Rav Kana, Rav bar Shva é um grande sábio, não riem dele. Kol mir de Rabbanan, asmechinu alav de Lotasur. O Mishum Kvodo, Sharu Rabbanan. Explica Rav Kana o seguinte. Quando os sábios interpretam o passuco, que estão dizendo qual é a lei pela Torá, então temos a mitzvah pela Torá de obedecer. Isso é o caso de Lotasur principal. Depois tem os sábios que decretam decretos, e isso são obrigações rabínicas, que os sábios apoiaram a mitzvah de Lotasur. Os sábios apoiaram esses decretos rabínicos a mitzvah de Lotasur, mas a obrigação, ou a pessoa que transgride isso, não transgride uma proibição pela Torá. Então, quando a Breda falou que antes vem a honra da pessoa do que uma proibição da Torá, é nessa situação que se trata de decretos rabínicos. Os decretos rabínicos vêm depois da honra da pessoa. Tashma outra prova. Veitalamta mehem. Com relação a Shabbat Abedá. O Pasuk fala, Veitalamta mehem. Pamim shetam mitalem mehem. Você achou algo perdido, nem sempre você tem a obrigação de devolver. Você pode ignorar em algumas situações. O Pamim shetam mitalem. Tem situações que você não pode ignorar. Hakeitza, por exemplo, Imaya Cohen, veio Betakvarot. O Cohen está passando perto de um cemitério e viu algo perdido no cemitério. Ou se uma pessoa de idade, um grande sábio, viu algo perdido
mas não é honrado que ele devolva isso agora, carregue na rua isso. Ou se essa pessoa que vai devolver vai ter um prejuízo, digamos que isso vale R$1, e ele vai perder R$100, porque ele vai perder horas de trabalho que a pessoa, o dono do objeto perdido, não vai devolver. Ele não tem que fazer a Shavat Avedá nessa situação. Por isso o Torá fala, às vezes você pode ignorar algo perdido. Não dá mais, por quê? A gente viu antes que primeiro vem a mitzvah, depois a honra da pessoa. Aqui o Passuco fala Veitalamta. O Passuco veio dizer isso. Às vezes você pode ignorar algo perdido. Então qual é a pergunta? A pergunta é, vamos usar esse Veitalamta, que primeiro vem a honra da pessoa, depois a mitzvah de Shavat Avedá, e usar isso como base para outras leis? Responde que não. Aqui se trata de assuntos de financeiros. A Shavat Avedá é de Mamonot, um assunto de dinheiro. Isso é uma coisa. Você não pode extrapolar daqui para Isura, que são proibições. Como o caso do Kilaim. A proibição de usar leilinho não tem a ver com dinheiro. Então primeiro vem a mitzvah, depois a honra. Tashma. Outra prova. Velá Achoto. Mata Modomar. O pastor já falou que o Nazir não pode se impurificar para enterrar ninguém, parente dele. Então, ele recebeu sobre si a Nezirut, não pode beber vinho, não pode se impurificar em presença do falecido, não pode cortar cabelo durante o período da Nezirut. E o pastor já falou que ele não pode enterrar um parente, ele vai se impurificar em presença do falecido. Então, por que a Torá fala Velá Achoto, que ele não pode enterrar a irmã dele? O que isso vai acrescentar? Então, fala a Breta, esse Velá Achoto veio falar outra coisa. Uma pessoa comum estava indo sacrificar o sacrifício de Pesach, ou indo fazer Brit Milá para o filho dele, e ele escutou que um parente faleceu. Será que ele volta para enterrar o parente? Se ele fizer isso, ele vai estar impuro e não vai poder sacrificar o Pesach. Ou ele vai perder tempo e não vai poder fazer Brit Milá no filho dele nesse dia. Será que ele volta para enterrar ou não? A Marta Loitma falou, pastor, não volte. E a Chol Kishem Sheino Metame Laem Kacheno Metame Lemed Mitzvah? Será que assim como ele não vai se impurificar para enterrar o parente, ele não vai enterrar também o Met Mitzvah? O Met Mitzvah é um falecido abandonado, alguém que não tem parentes, alguém que ele morreu num caminho, não tem ninguém para enterrar ele agora, é um Met Mitzvah. Será que esse que está indo sacrificar o Pesach ou fazer Brit Milá, ele não vai enterrar o Met Mitzvah? Talmud Omar La'achotó. La'achotó de não mitame, aval mitame ou le Met Mitzvah. Por isso fala o pastor La'achotó. O referencial é isso. Se alguém que falecer como a irmã dele, que normalmente tem pessoas para enterrarem, então que ele vai sacrificar o Pesach, que ele vai fazer Brit Milá. Mas se é um Met Mitzvah, uma pessoa abandonada, uma pessoa sozinha, então que ele enterre, mesmo que ele não vai poder sacrificar o Pesach e não vai poder fazer Brit Milá. A mãe pergunta, por quê? Porque a honra da pessoa que faleceu do Met Mitzvah vem antes do que a Mitzvah. A gente falou antes, no caso do Kilaim, ele tira a roupa em público, antes vem a Mitzvah do Kilaim, depois a honra dele. Então, por que aqui a honra do falecido vem antes do que a mitzvah de Pesach e Brit Milá? Responde, Shane Dichtiv Velá Achoto. Aqui no caso do Met Mitzvah é diferente. Aqui a Torá fala Velá Achoto. O Met Mitzvah não é como a irmã do sujeito. O Met Mitzvah está abandonado. A pergunta é, use isso como uma base para outras leis, que primeiro vem a honra do ser humano, depois a mitzvah. Responde que não. Shane. Responde que não. Aqui a pessoa vai deixar de cumprir uma mitzvah ativa, deixar de sacrificar o Pesach, deixar de fazer Brit Milá no filho. Ele não está transgredindo nada de forma ativa, está deixando de cumprir a mitzvah. É algo mais leve, algo passivo. Primeiro vem a honra da pessoa, depois algo assim passivo,
como um caso extremo da honra do Met Mitzvah. Mas no caso Kilaim, a pessoa vestindo loelinho na rua está de forma ativa transgredindo a proibição, está vestindo. Então, primeiro vem a mitzvah, depois a honra dele. Então ele tem que tirar a roupa em público, nesse caso. Isso eu falei que paramos aqui por hoje. Não perca amanhã. Vamos ver uma pergunta, por que hoje em dia não temos milagres? Vamos ver uma história interessante de Rabbi Yochanan, uma Mishnah sobre as pessoas que estão isentas do Shema Israel, com muito mais. Amém.